Hoje vamos falar sobre habitação. Um pouquinho sobre como eram as casas e telhados na época de Cristo. Nos tempos bíblicos, as casas eram constituídas de somente um cômodo, e eram pequenas. Tinham aproximadamente 15 metros quadrados. Uma escada lateral e externa levava ao telhado, que era normalmente um segundo cômodo de toda a casa. Naquela época, todas as atividades da família eram realizadas fora da casa, portanto, a moradia era usada somente para dormir e para as refeições. Por dentro, o piso tinha 2 níveis. No mais alto dormia toda a família, todos juntos. E no mais baixo, poderia dormir alguns animais estimados pela família, se a família tivesse poucos animais. Todos dormiam dentro da casa, no telhado da casa. Muitas atividades eram feitas, por exemplo, reuniões de família, atividades sociais. E em noites mais quentes, a família toda dormia no telhado, nele. Era comum haver tantas atividades que em Deuteronômio 22, versículo 8, manda que se construam parapetos nele, que geralmente eram grades de madeira. Como as diferenças sociais eram poucas, em meio à sociedade judaica, as moradias não mudavam muito, eram quase todas iguais. A vida do povo judeu era tranquila, havia muito carinho e aconchego familiar, os pães eram assados em fornos de barro. À noite instrumentos musicais eram tocados na área de fora. E as casas iluminadas pelas lamparinas de azeite. Os tais telhados que eram planos, exigiam do construtor da casa cuidados especiais, pois era a sala de estar da família, era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas. E depois tudo era recoberto com uma mistura de barro e palha picada. As famílias com melhores condições financeiras aplicavam ladrilhos sobre o barro para o conservarem das chuvas que os desgastavam. Outros plantavam grama para os protegerem da erosão. Regularmente era preciso lixá-lo para mantê-lo impermeável e apesar de todos os cuidados as goteiras eram inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde sempre apareciam. As mulheres quase sempre trabalhavam no telhado, amassando pão, tecendo, secando frutas como figo, tâmaras, catando cereais, lavando ou secando roupas, etc. Certa vez em Atos 10, versículo 9, Pedro foi orar no telhado. Ele também era usado para anunciar coisas importantes em alta voz. Veja em Mateus 10, versículo 27, e também em Lucas 12, versículo 3. As construções de 2 cômodos naqueles tempos eram raras, era mais comum fazerem pequenos cômodos no telhado, que serviam de quartos para hóspedes ou de aposento para a oração. Em Mateus 6, Jesus disse que ao orar, deveriam entrar no quarto ao invés de exibir sua religiosidade. Talvez num destes aposentos, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Lucas 22, versículo 12. Neste caso, tratava-se de um lugar espaçoso e mobiliado, também após sua ascensão. Os seus discípulos tivessem se reunido num lugar semelhante. Atos 1, versículo 13. Em alguns locais, as casas eram ligadas umas às outras em meia parede. Portanto os telhados também eram ligados formando uma grande passarela. Isto na época era chamado como uma rua de telhados, que por muitos eram usadas como ruas comuns. Jesus, certa vez disse que no dia do juízo, quem estiver no telhado não deveria descer para pegar nada em casa. Mateus 24, 17.